Olá, como estão? Hoje vamos apresentar o problema de Markowitz. A teoria de Markowitz foi criada pelo economista Harry Max Markowitz e publicada pela primeira vez em 1952. Apesar de ter sido criada há tanto tempo, essa teoria ainda é utilizada hoje, sobretudo, por gestores de fundo de investimento para realizar a seleção e combinação ideal de ativos. Esta serve para determinar o nível de risco para um certo nível de retorno, a partir de determinado nível de risco. Por meio de seus cálculos, é possível construir um portfólio onde o retorno individual dos ativos não é tão importante como o desempenho geral da carteira de investimento. Mas, o que é a teoria de Markowitz? A teoria de Markowitz, também chamada de teoria moderna do portfólio ou modelo de Markowitz, possibilita o cálculo do risco de uma carteira de investimentos, independentemente dos tipos de ativos presentes nela. O objetivo do modelo de Markowitz é possibilitar que os investidores que não gostam de riscos possam construir uma carteira de investimentos com maior potencial de rentabilidade a partir de determinado nível de risco de mercado. Também busca estabelecer um nível de retorno para um certo nível de risco e vice-versa. Sendo assim, a ideia central da teoria é a construção de fronteiras eficientes em carteiras otimizadas, levando em consideração que o risco e o retorno precisam ser avaliados em conjunto dentro da carteira. Em síntese, as fronteiras eficientes são combinações possíveis de ativos, representados como pontos no gráfico, cujo eixo X corresponde ao risco e o Y ao retorno. Os pontos no gráfico são então conectados e formam uma curva hiperbólica ascendente que reflete a fronteira mais eficiente possível. Deste modo, o investidor pode identificar qual a combinação de ativos que é capaz de produzir o resultado mais eficiente. Essa é justamente a principal vantagem da teoria de Markowitz, a possibilidade de construir uma carteira onde o desempenho dos ativos como um todo são mais importantes do que os retornos individuais. Por fim, o retorno da carteira, segundo a teoria, é calculada através da soma ponderada dos rendimentos dos ativos. Já o risco da carteira pode ser encontrado por meio de uma função bastante complexa das variâncias e correlações dos ativos. É importante observar que a teoria moderna do portfólio parte do princípio de que o investidor racional é aquele que prefere ativos com maior retorno e menor risco possível. Isso nos leva ao princípio da dominância, que afirma que, entre dois ativos com o mesmo potencial de retorno, mas com riscos diferentes, um investidor escolhe aquele com o menor risco. Com a aplicação do princípio da dominância nas combinações possíveis de carteira, chegamos à carteira de mínima variância. Se essa carteira for expressa graficamente, o resultado é que ela se localiza na fronteira eficiente. Como a fronteira eficiente funciona? Para aplicar a teoria, é preciso considerar que é possível formar diversas carteiras diferentes a partir das infinitas combinações possíveis de um conjunto de ativos. Nessas carteiras, a relação entre o retorno e o risco do conjunto de ativos é mais importante do que a relação entre o retorno e o risco de apenas um ativo em específico. Além disso, é possível determinar o grau de risco e retorno das carteiras por meio de cálculos matemáticos. Um dos cálculos mais conhecidos é o do modelo de portfólio, onde são levados em consideração os riscos de uma carteira com dois ativos chamados de A e B. A equação para o cálculo do modelo de portfólio é a seguinte. Com isso, temos que ômega-P é o desvio padrão da carteira, W é o peso de um ativo, ou seja, quanto mais alto o percentual de um ativo, mais peso ele exerce na carteira. Ômega ao quadrado é a variância do ativo e COV é a covariância de um ativo com o outro. Desse modo, ao aplicar os cálculos nas diversas carteiras possíveis de serem formadas com um conjunto de ativos,
é possível formar um gráfico. O gráfico, por sua vez, é capaz de refletir o risco no seu eixo horizontal e o retorno no eixo vertical. Enfim, o resultado gráfico é demonstrado por uma linha curva. Dessa forma, para Markowitz, as carteiras com boas opções para o investidor são as que possuem no gráfico os pontos na região noroeste, também chamada de fronteira do gráfico ou fronteira eficiente. Para que serve a fronteira eficiente? O uso da fronteira eficiente serve para demonstrar quais seriam as composições de carteiras mais interessantes, ao se considerar um conjunto de ativos qualquer. Em resumo, a fronteira mostra as opções de carteiras com maiores retornos aliado aos menores riscos. Problematização. Primeiro, devemos escolher 3 ações. Segundo, devemos calcular os parâmetros e verificar o gráfico das correlações com o tempo. Terceiro, construir o gráfico. Eixo X desvio padrão, eixo Y rendimento ótimo. Definindo as variáveis do problema. Suponha que RI indique o retorno de ação I. Assumindo o retorno esperado constante, vamos assumir que WI representa a fração de capital investida naquela ação onde a soma de W1, W2 e W3 tem que ser igual a 1, onde estes são o capital aplicado. Temos que o portfólio é representado por... Calculando o retorno esperado de ambos os lados da equação, temos... A variância pode ser descrita como cálculo da fronteira eficiente. Para maximizar o retorno esperado dado um certo nível de risco, pode-se escrever o problema com restrições da seguinte forma. Restrições. Markowitz demonstrou que o problema de maximizar o retorno esperado do portfólio, sujeito a um certo nível de risco, é equivalente ao problema de minimizar o risco do portfólio, dado um certo nível de retorno esperado. Desta forma, o problema dual correspondente é o lagrangiano do problema é dado por calculando as derivadas de primeira ordem, temos após o cálculo das derivadas de primeira ordem, podemos representá-las na forma matricial. Resolvendo o sistema, temos... Para prosseguirmos, vamos utilizar os valores calculados na planilha de apoio. Escolhendo 3 ações, temos a ENATL3, que é uma ação do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, a TRIS3, que é uma ação de consumo cíclico, e a Equatorial 3 ou EQTL3, que é uma ação de utilidade pública. Agora, calculando seus parâmetros, obtemos calculando a matriz de covariância, obtemos e calculando a matriz de correlação, obtemos para um retorno de 0,07%. Dado o repetitivo problema dual calculado anteriormente,
temos que para um desvio padrão de 2,03%, o retorno máximo é de 0,07%. Gráfico das correlações com o tempo. É interessante notar que a correlação aumentou durante o mês de março de 2020, indo para próximo de 0,8. Durante crises, é observado que a correlação das ações, mesmo de setores diferentes, aumenta. Gráfico da fronteira eficiente, onde no eixo X temos o desvio padrão e no eixo Y o rendimento ótimo.